E ele entra em contradição com o mundo. Ele mostra, de fato, que o apóstolo Paulo falou que o evangelho de Deus, as coisas de Deus, é loucura para esse mundo. E a gente vê que as bem-aventuranças de Jesus revela o vazio das coisas do mundo. E o mundo não entende as bem-aventuranças, porque enquanto o mundo quer alegria, o mundo quer felicidade, Jesus vem e nos diz que bem-aventurado é aquele que chora. Enquanto o mundo está atrás de riqueza e firmar uma vida próspera aqui na terra, Jesus vai nos dizer que bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. No mundo onde as pessoas querem ser autossuficientes, Jesus diz: bem-aventurado aquele que é pobre de espírito. Não sei se o Ronaldo quer acrescentar alguma coisa da última aula do último estudo. Pode, pode dar a definição. É, é quase como se ele iniciasse a exposição dele falando assim: agora eu vou dizer as bem-aventuranças, mas antes de tudo, vocês precisam ser os mais humildes e entender que vocês são nada. Sem isso, nada do que eu falar aqui vai adiantar para vocês. Se antes vocês não entenderem essa esse primeiro versículo. Por isso que ele inicia com o pobre de espírito, né? É, quer falar? Quer concluir? E no o grego ele tem duas palavras para falar sobre pobreza para nós. E como eu falei no início, Jesus queria chocar com esse sermão. Ele podia falar duas palavras para traduzir, a exemplificar a pobreza ali. Tinha a palavra penês, né, que significa um homem pobre, aquele que precisa trabalhar arduamente em a vida, e ele tinha a palavra pitocos para usar, que é algo miserável, sabe? É alguém que chora por migalhas. É essa palavra que Jesus usa para nos dizer o que é ser pobre, pobre de espírito. Eu acho que da primeira parte era isso que a gente tinha que dizer, o que é a pobreza, o que é a bem-aventurança, que Jesus também usou um outro termo, e sobre esse contraste que Jesus faz. Enquanto o mundo diz uma coisa, Jesus diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Enquanto o mundo diz alguma coisa, Jesus diz bem-aventurado é aquele que é perseguido. Sempre indo em contramão aos prazeres do mundo, às bonificações do mundo. E no final, ele mesmo também nos dá recompensa, né? Aos que choram vão ser consolados, aos pobres vão ganhar o reino de Deus, aos mansos vão herdarão a terra. Para os que choram, caiu aqui. Pô, me escutar direito de novo?
Então acho que já vamos ir então para os que choram, para a próxima, que vamos estudar só essa hoje, né? Vai dar mais ou menos uma por semana. Deixa eu ver aqui por onde é que eu começo. Então, os que choram, né? O termo essencial para a gente fazer é procurar o original, procurar a exegese aqui, é choram, né? O que é essa palavra choram? O termo que Jesus usou também era um termo também que era para chocar. Tinha o John MacArthur, ele vai nos falar que existiam 9 expressões para falar sobre sofrimento na Bíblia. Se a gente procurar todas as palavras que estão ligadas sobre a palavra sofrimento na Bíblia, existirão 9 e Jesus pegou a mais novamente, a que mais choca, que é essa palavra pentoutes, mais ou menos assim a pronúncia dela. Depois eu mando no nosso grupo de estudo ali a tradução dela e a definição dessa palavra, segundo o dicionário baseado no grego, né? Lógico, é afligir-se com uma profunda tristeza que toma conta de todo o ser de tal maneira que não se pode ocultar. A primeira vez que esse pentoutes foi usado na Bíblia foi para descrever o sofrimento de Jacó, que está lá em Gênesis 37 e 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs o pano de saco sobre seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Então esse chorar aqui foi primeiramente usado lá por Jacó quando perdeu seu filho, para a gente ver o tamanho do sofrimento, o tamanho da dor, o tamanho da angústia que é aqueles que choram. E aqui, obviamente, né, não é simplesmente chorar com algo desconexo ou por mero sentimentalismo. É o choro pelo pecado. É o choro pelo pecado que é o que é esse choro. Bem-aventurado aqueles que choram por causa das suas transgressões. Não sei se alguém quer falar alguma coisa aí a respeito disso. Exatamente. O que a gente poderia usar mais para exemplificar isso, anotei a referência aqui, que está lá em Isaías 6:5. A gente vê também a frustração de Isaías, quando ele vê a pequenez dele e ele olha para a grandiosidade de Deus. A gente vê um lamento aqui. Eu vou ler. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, esse ai de mim aqui é um lamento do profeta Isaías. E esse lamento é ele reconhecendo e vendo o próprio pecado dele, e também mirando isso, vendo a santidade e a grandiosidade de Deus. Então ele se lamenta por causa disso. É esse lamento que a gente deve ter, reconhecendo o quão fraco, quão pequeno nós somos e o quão grande Deus é. E Deus promete consolo para aqueles que choram. E a gente vê também que Deus já tinha providenciado o consolo para Isaías, lá no capítulo 57, versículo 8, quando Deus daí diz: tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei e darei consolação a ele e aos seus pranteadores. Então a gente vê aqui também que aqueles tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a eles, aos seus pranteadores. Aqui a gente vê, aqui o contexto do versículo é um povo que ele se arrependeu do pecado de idolatria, sabe?
A gente vê o lamento do povo também e Deus prometendo consolação para eles, no contexto de se lamentarem pelo próprio pecado, né? Uhum, uhum. Então, o teólogo Tasker, aquele dos comentários de bolinha, ele traz uma ideia pra gente que a vida do ser humano ela é contornada por choro. Ele, ele faz o comparativo que, assim como um bebê ele chora ao nascer, o novo homem também deve chorar ao nascer de novo, sabe? Ao nascer para uma outra vida. A gente tem um bebê que nasce para a vida terrena e chora, né? E a gente tem um novo homem também que deveria chorar pelos seus pecados ao entrar nessa nova vida que pertence a um outro reino, né? Ele também conclui dizendo que o choro pelo pecado é o melhor uso das nossas lágrimas. O melhor uso que nós podemos fazer pelas nossas lágrimas é chorar pelo nosso próprio pecado. Uhum. Aí a gente tem uma outra análise que a gente pode fazer de um choro que previne um outro choro. Esse choro que a gente acabou de citar, esse choro pentuntes, que seria chorar pelo pecado, ele previne o choro lá de Mateus 8:12. Quem abre aí para nós, vamos compartilhar desse versículo. Mateus 8:12 vai nos falar de um choro também. Esse ninguém quer passar, ninguém quer ter esse tipo de choro. Ele entendeu? É melhor chorar agora que ter que chorar futuramente. Melhor ter o choro o arrependimento pelos pecados do que ter esse choro em um outro lugar também. Será um choro que será acompanhado de ranger de dentes, né? Como Jesus mesmo nos fala. Acho que é Jesus que está falando ali, né? Deixa eu ver se eu não tenho mais nada dessa parte aqui para falar. Uhum. É, não sei, depois eu posso buscar de novo ali e mandar que nem mandei no grupo de novo. Mas essa palavra, como eu falei, ela é uma palavra forte, sabe? Essa palavra ela é forte e ela é usada em poucos contextos só.
Uhum. É que tem. Importante a gente frisar, né? Que não é qualquer choro, é choro pelo pecado. A gente tem outras vezes que a palavra choro é repetida na Bíblia. Tem lá, quando fala sobre Nabote, eu acho. Nabote das vinhas? É Nabote, quando ele deu as vinhas. Tem Aminon, quando aconteceu aquele negócio lá, né, com a irmã dele. Ele violentou a irmã dele, ele também chora. Mesmo até esse choro de remorso que ele tem, não é usado essa palavra, sabe? É usado outra palavra para descrever o remorso que ele sentiu pelo pecado em si. Pelo, Aí, pelo próprio peso do pecado, o quão pecador nós somos, a, o choro, termo de choro usado por Jesus, é como eu disse, né? É o mais grave, assim, o mais escandaloso, justamente para fazer essa conexão que o nosso pecado é tão escandaloso que o nosso choro tem que ser ainda mais, ser assim ao ponto de soluçar, de querer morrer, como Davi quis no Salmo 51, como Jacó queria quando o filho dele morreu, né? Assim, de, de, de- da alma, assim, um choro que você às vezes não consegue expressar de tão forte, assim, porque da mesma forma que o choro tem que ser gritante, escorraçante, nosso pecado também é assim. Então não basta ser um simples choro de arrependimento, né? Tem que ser algo equivalente, assim. exatamente. Não sei se o Ronaldo lembra, mas teve uma vez que a líder falou e ela se identificava com Jeremias, porque Jeremias era o profeta chorão e ela chorava a cada louvor, ela chorava a cada mensagem. Não sei se tu lembra disso. Só que, tipo assim, novamente, né? A gente tem que enfatizar o motivo do choro. O choro da bem-aventurança ali não tá ligada a um mero sentimentalismo, né? Qual que era a causa do profeta Jeremias chorar? A gente tem aqui pelo menos duas referências ao que ele chorava. Primeiramente, a gente via ele chorando por causa do pecado do povo, né? O pecado de Judá, que está lá no capítulo 9 no início mesmo ali, no versículo 1 até o 3 que diz: Quem me dera que a minha cabeça fosse de água e meus olhos um manancial de lágrimas. Eu choraria de dia e de noite pelos mortos, minha filha, meu povo. Quem me dera que no deserto eu fosse um abrigo de viajantes para que eu pudesse deixar o povo e me apartar deles, porque todos são adúlteros, um bando de traidores. A gente vê aqui um choro por causa do pecado de um povo, né? E é legal também que além de a gente chorar pelos nossos pecados, chorar pelo pecado daqueles que nos cercam, sabe? Porque a gente tem um apego emocional ligado a diversas pessoas e saber que uma dessas pessoas talvez não vá desfrutar das promessas, das bem-aventuranças com a gente, é muito triste. Então a gente também pode chorar por isso. E a gente vê que Jeremias também chorava por causa que o povo rejeitava a mensagem dele, né? Lá no capítulo 20 de Jeremias a gente também pode ver isso. Não sei se alguém quer acrescentar algo ainda sobre essa parte. E por É, uma rejeição de uma mensagem também. esse choro pelo pecado mostra também uma preocupação e uma. Como é que eu posso colocar aqui? Você, você reconhece que a salvação é individual, mas você entende por apego emocional, por gostar da pessoa, ser parente, amigo, você entende e sofre junto com essa pessoa, né?
você tem os próprios sofrimentos dos teus próprios pecados, mas você sofre junto pelos pecados da outra pessoa quando ela também está num caminho errado, né? Isso é o Espírito Santo também trabalhar em você, isso, né? De você, além de chorar pelos seus próprios pecados, você chorar pelo dos seus próximos e até aqueles que não são próximos de ti, mas você entender que muitas vidas, muitas almas vão ser perdidas porque as pessoas não têm esse consentimento de chorar pelos próprios pecados. E como a gente citou no início, o Sermão do Monte, às vezes ele não vem só para chocar o mundo, né? Mas também as pessoas cristãs que já creem nessa mensagem. Caso que o nosso dia a dia, às vezes até a dureza do coração, não vamos dizer que não, faz a gente esquecer disso, sabe? De analisar e questionar tudo aquilo que está ao redor da gente e dentro do coração da gente, sabe? Qual que foi a última vez que a gente chorou pelos nossos próprios pecados ou chorou pelo pecado de alguém, sabe? Pensando, meus amigos, da escola, da faculdade, do trabalho, estão indo pro inferno, sabe? Qual que foi a última vez que isso comoveu o nosso coração, sabe? O Sermão do Monte não é algo chocante só para ouvintes não crentes, né? Mas para ouvintes crentes também. Eu, eu botei lá no grupo, né, que hoje eu ia levar a palavra no jejum da Pasdaria. E é até interessante que eu comentei um pouco sobre isso. As irmãs do círculo de oração, essas as irmãs que oram e tal. Eu até comentei quantas vezes a gente leva a oração, a petição de alguém diante do povo de Deus, diante da igreja, ou bota numa urna, ou vai num jejum, pede oração, mas também quantas vezes nós oramos pelo pecado daquela pessoa, quantas vezes depois que Deus deu a vitória ou não deu a vitória, seja da vontade de Deus o que tenha acontecido com o pedido de oração daquela pessoa, quantas vezes a gente continuou trazendo, incentivando aquela pessoa, porque é muito fácil você orar porque o filho está doente, porque o parente vai fazer uma cirurgia e daí você ora e você chora pedindo para Deus dar vitória naquilo, mas é muito mais difícil você estar todo dia ali orando e falando e clamando ao Senhor para que o Espírito Santo possa tocar na vida e na alma da pessoa, não para que simplesmente o pedido de oração dela seja atendida, mas que a vida dela possa ser salva. É muito mais importante que a vida dela seja salva do que aquilo que ela quer, do que aquilo que ela está pedindo seja atendido. E, e eu entendo que a gente falha muitas vezes nisso. A gente ouve na igreja, ouve no jejum o pedido de oração do fulano, e a gente ora pelo pedido de oração e muitas vezes não ora pela alma do fulano, né? Uhum. É, essa
E, tipo, talvez esse choro é provavelmente o choro mais importante da nossa vida, que a gente pode chorar, mas também é um dos choros mais difíceis de acontecer, sabe? É difícil chorar por isso também, não vou dizer que é fácil, sabe? E, e é simplesmente ler isso aqui, estudar, entender, é difícil pôr em prática isso também. Mas claro que também esse choro não quer dizer que vai levar a gente a uma vida melancólica, né? Tem aquele livro do. Eu não li ele, mas falam que é muito bom, que fala sobre a felicidade do cristão, que é do John Piper lá. Como é que é o nome mesmo? É esse aí, Em Busca de Deus. Qualquer? Travou o áudio. Ah, sim. Eu tenho ele. Eu comecei a ler e aí. Não sei por que que eu parei, né? Eu tenho ele. Aí, no último estudo que a gente fez, a gente mostrou que Jesus foi exemplo naquilo que falou, né? Ser pobre de espírito, ele foi exemplo. Quando ele se esvaziou de si mesmo, veio aqui e foi pisado pelos homens, foi esbofeteado pelos homens, ele se esvaziou de si mesmo. Ele teve uma pobreza de espírito. A gente vê que nesse caso aqui ele também vai ser exemplo pra gente. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, e quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Lucas, ele é entre os evangelhos, ele é o evangelho que mais se dedica para falar sobre a vida de Jesus. E algo que ele achou importante utilizar nesse capítulo 19 foi o choro de Jesus. No capítulo 19, versículo 41, diz bem assim: Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. E a gente vê aqui o choro também que é usado por causa da situação espiritual do povo. Aqui não, aqui foi usado por Lucas já, né? Que foi um termo usado por Lucas daí. E o termo que ele usou foi eclause aqui. Ele não usou o termo referido a Jesus, mas ele usou eclause. Quer dizer, é um estado que a pessoa soluça pelo seu choro, sabe? Uma pessoa que chora tanto que ela chega a soluçar. É o significado desse termo aqui. E por que que a gente vê Jesus ao entrar nessa cidade, ele chora de tal forma que soluça? A gente vê a situação espiritual daquele povo. Antigamente, naquela cidade ali, era uma cidade que assassinava profeta, sabe? Eles matavam aqueles que enviavam a mensagem de Deus. Então já tinha um povo que rejeitava a mensagem de Deus. A gente vê um povo que mais para frente Jesus vai se deparar com uma situação em que o templo de Deus tinha virado comércio. Então, era um povo que assassinava os profetas de Deus, que transformaram o templo dele em comércio, e ali acredito que ele usou um pouco da sua deidade para poder analisar o povo. E ele chorou pelaquela multidão lá, os pecados, pela situação espiritual daquela multidão. Uma multidão superficial, né? Quando a gente vê antes da entrada dele ali, se a gente começar a imaginar a cena, a gente começa a imaginar que um monte de pessoa começou a seguir ele. E a gente vê que, que essas pessoas glorificavam, falavam, glória a Deus, gritavam Hosana nas alturas. E só que esse povo que glorificou momentaneamente Jesus ali na entrada triunfal de Jerusalém, esse mesmo povo, um tempo depois,
usou a sua boca primeiramente para glorificar a Deus e depois usou essa boca para dizer crucifica ou crucifica-o, sabe? A gente vê um povo que não tinha espiritualidade firmada nenhuma, mas era um coração cheio de pecado. E ora usou sua boca para glorificar e outra hora usou a própria boca, a mesma boca para crucificar Jesus. E ele previu também a queda de Jerusalém ali, né? Algo que a gente ia falar mais para frente. Aí a gente vê o destino final, né, daqueles que escolheram não chorar pelos seus pecados. A gente vê, como eu falei ali, a cidade que assassinou os profetas, a cidade que transformou o templo de Deus em comércio, veio a sofrer uma grande queda depois, né? Eu acho que foi 70 anos depois, eu acho, e o Tito Vespasiano invadiu daí Jerusalém e tomou Jerusalém, né? E os teólogos, os historiadores vão falar pra gente que foi algo sangrento, sabe? Algo terrível que aconteceu com o povo. E teve suas chances, teve diversas chances de poder chorar pelos seus pecados, mas não fizeram assim. E mais tarde morreram pelas mãos de outros homens, né? Um negócio que foi terrível, uma chacina que aconteceu. Aí, depois da gente ter falado sobre tudo isso, sobre o choro do cristão, a gente chega à parte da consolação, né? Em que Jesus nos promete consolo. O salmista vai falar para nós também, lá no capítulo 56 e versículo 8, nos diz que Deus guarda as nossas lágrimas em odres. Odres era tipo uma bolsa de couro assim, onde era usada para armazenar um vinho bom, sabe? Um bom vinho. Então, a gente pode tirar disso que o próprio Deus valoriza as nossas lágrimas, né? As lágrimas derramadas com esse propósito. E lá no capítulo 21, versículo 3 de Apocalipse, a gente tem o nosso consolo final, né? O mesmo consolo que Jesus usa na bem-aventurança ali, ele vai usar lá no capítulo 21 também, que é a conclusão das consolações, que vai falar bem assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E com isso a gente conclui, né, sobre tudo aquilo que é chorar, pelo que nós devemos chorar, e o consolo daqueles que choram. É, um pouco do que eu falei também hoje de manhã sobre, as bênçãos, né? O que é melhor para nós, tanto na questão das bênçãos quanto do consolo. Ser consolado
aqui terrenamente, ser próspero, ser abençoado aqui terrenamente, onde tudo isso passa, tudo isso é vão, ou, ou ter o seu consolo, a sua bênção final na eternidade. A gente tem essa coisa de ser muito imediatista e querer tudo para hoje. Estamos chorando ontem, já queremos ser consolados hoje. Mas às vezes o cristão vai ter uma vida de choro e de sofrimento e de amargura, muitas das vezes, mas isso vai ser recompensado, nós vamos ser consolados na eternidade. E para nós já basta. Pode não na nossa vida terrena pode ser que nós não seremos consolados, mas só de nós sabermos que a nossa eternidade vai ser ao lado do Pai, não existe consolo melhor, não existe final melhor que esse, né? Não importa o quão sofrer, o quanto nós sofrermos aqui, o quanto nós chorarmos aqui pelos nossos pecados, porque o final ele basta, ele é suficiente. E falando sobre o versículo e sobre as eternidades, né? Aquele que chora aqui deixará de chorar na eternidade, e aquele que não chora aqui, no caso, chorará por toda a eternidade, né? Isso aí eu vou deixar, isso aí eu vou deixar em preto e branco, com uma fotinho no fundo lá, Bota a foto todo mundo postar. do Cauã ali de fundo. Uma foto de Vou botar. um GIF de uma cachoeira e aí um versículo bem no centro, assim. Irmão, já fiz, eu já fiz até outra, ó. Se você quer aprender a ser crente, leia o Sermão do Monte. Se você quer aprender a ser mais crente ainda, releia o Sermão do Monte. E fala sobre todos os aspectos de uma vida com Deus. Eu tava lá no Pai, agora antes, e aí eu comentei que nós ia começar esse estudo sobre o Sermão do Monte. E aí ele comentou, né, que uma igreja que tem bem firmada e bem estudada o Sermão do Monte e a carta de Paulo a Romanos não tem nada a dever, né? Sim. Isso, esses dois tópicos, a carta de Paulo a Romanos e o Sermão do Monte, tu monta uma igreja saudável, forte, estruturada, que sabe da verdade. Por isso que a Bíblia é básica, né? É simples. É que vai ter muita coisa pra gente ver, né? Sermão, cara, o Sermão do Monte é fácil, no mínimo um ano, cara. Uma vez por semana, assim. Fácil. Cara, só as bem-aventuranças que vai dar 2 meses, né, cara? Se fizer uma vez por semana. Que é, E o Pai do Mundo. aqui é três, né? Pensando num dia que tá todo mundo, são seis. Então é muita coisa, tem muita gente para falar. E isso, claro, é ótimo, mas que nem o que eu disse, é um processo muito longo de estudo, assim. Já deu quase uma hora. Deu 50 minutos.
Pai Claro, Nosso ali também, há muito tempo. Um claro mês, 2 meses também. que, claro que vai ter, e acredito que por ser todos têm a linha de pensamento parecida e ter a base mais firmada, a maioria que está no grupo, tem muita coisa que todos pensam ao mesmo tempo, né? Por exemplo, agora eu não vou lembrar do que o Ronaldo falou, mas eu ia falar e aí o Ronaldo falou primeiro exatamente o que eu ia falar. E o Cauã também da questão da entrada de Jerusalém, né? Do povo, quando ele entra, tá falando abençoado é, não sei o que, não sei o que. Quando ele sai, tá falando crucifixo. Eu também ia falar, e o Cauã acaba falando junto quando você tem essa base firmada e parecida de fé e estudo, acaba tendo pensamentos parecidos. Mas ainda assim, por ser bastante gente, todo mundo vai ter pelo menos uma coisa que vai pensar e vai falar, e isso só agrega mais, né? Eu estava comentando com o pai sobre esse negócio de tu estudar sozinho e tu estudar entre pessoas. Às vezes tu pensa algo que na tua cabeça faz muito sentido sobre o choro, sobre o consolo, mas só quando você tá com pessoas que também têm uma base de estudo, também tem uma base de fé, às vezes tu percebe que aquilo não tem nada a ver. Ou às vezes aquilo é ótimo e alguém tem algo para acrescentar, né? Então, acredito que só tende a agregar, e principalmente um texto, uma passagem, que é o Sermão do Monte, que ela por si só já é maravilhosa, né? É, e cada um traz suas vivências também pra dentro do estudo, né? Que nem eu falei ali, que eu lembrei de uma pessoa que falou que se identificava com Jeremias e com isso eu já trouxe Jeremias, sabe? E isso vai se repetindo nos estudos. As coisas que acontecem com a gente, as coisas que a gente vive, que a gente aprende, algumas coisas são individual e essas coisas individual a gente larga aqui pra agregar bem na vida de fé de todo mundo. Eu acho que por isso, por hoje era isso. Próximo é bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem que tinha orado no início? Orou no início, o outro ora no final agora. Não tiverem mais nada pra falar. Acredito que, né, eu, é que nem o Ronaldo disse no início, né? As bem-aventuranças e o Sermão no Monte, ela é como se fosse uma escadinha, né? Para tu subir para os que choram, para os que são consolados, tu tem que entender os pobres de espírito e o reino do céu. Então tu entende que você precisa se humilhar, você precisa reconhecer sua pequenez para herdar, para ter o reino dos céus, né? Você, quando você entende a sua pequenez, você chora pelo seu pecado. E por chorar pelo pecado, você vai ser consolado no reino dos céus quando tudo isso acabar, né? É um processo que Deus monta muito perfeitamente, claro, porque ele é Deus, Jesus, ele monta muito perfeitamente todas as frases dele no Sermão do Monte, né? Ele não começa pelos pobres de espírito à toa. E ele não fala dos que choram após os pobres de espírito à toa. Tem toda uma montagem muito bem feita, né? Pelo Cristo. É, isso aqui é bem importante, por causa que quando a gente faz uma leitura mais fria da Bíblia, né? Algumas coisas acabam sendo, passam despercebidas. Ou a gente não entende os termos que foram usados, sabe? Por causa que cada tradutor traduziu os termos ali de acordo com os seus recursos, com as suas crenças. E quando a gente pode fazer essa leitura mais cuidadosa, a gente consegue extrair bastante coisa para a nossa vida.
Porque é difícil pegar tudo isso aqui que a gente conseguiu conversar hoje só lendo, né? Há quanto tempo deu? Vai dar 1 hora só de conversa sobre esse assunto. De um versículo, né? Um versículo gerou 1 hora de conversa. Uhum. É aquilo que nós conversamos o dia que nós saímos, né? A Bíblia, ela é simples o suficiente para todo mundo entender, mas quando você se aprofunda, ela é complexa a um nível assim muito bizonho, assim. Uma pessoa que só lê Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, ela consegue entender essa frase. Mas quando você estuda, você percebe que ela é muito mais profunda do que só uma simples frase, né? Tanto que deu 1 hora de conversa por né? Não é nem um versículo, é uma frase, né? Simples. A gente nem usou as referências que a minha tia falou. Precisei falar da minha tia, né? Eu acho que é isso, cara. Acho que rendeu bem. Que orou no início. Agora o Caro termina pra nós aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença nós chegamos humildemente para te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, te agradecer por esse momento de conversa, de troca de sabedorias, de opiniões, de entendimentos, que o Senhor abriu a nossa mente através do teu Espírito Santo para que entendermos um pouco mais sobre o que é chorar pelos nossos pecados e como o Senhor vai poder nos consolar no fim de tudo, na eternidade, Pai. Senhor, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e nos ajudar a ter uma vida santa, saudável e buscando a santificação para que no fim de tudo possamos herdar o reino dos céus, possamos ser consolados e podemos passar a eternidade contigo, pois se não tivermos com o Senhor, se o Senhor não nos guiar, não nos guardar, não nos sustentar, nada adiantará, tudo será em vão, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Então, é isso. Amém. Até a próxima, então. Tá. Chama pra tirar, botar no grupo lá. Que vai tirar? Aí também, cara. Essa tá outra não. Que vai tirar? Meia hora aqui dessa coisa. Que vai tirar? Eu achei que tava tirando. Não, eu achei que o Cauã tinha tirado. Acho que eu vou tirar, então. Vou tirar. Vamos lá, então, de novo. Aí, agora foi. Parecendo só o dedão no Ronaldo na câmera. Valeu, valeu, valeu.